Boa tarde, gente. Muito obrigado a todo mundo que está aqui. Isso mostra que a gente realmente quer participar. A gente chamou e vocês vieram. Obrigada. Não desistir da política. Eu sei que é tentador às vezes, é desanimador às vezes, mas a política é feita por nós, tanto que estamos aqui. Então, muito obrigado por todos vocês que vieram, por todos que estão assistindo. E vamos começar. Que ninguém saia daqui preso, né? Amém. Seguinte, gente, eu escrevi tudo que eu tenho para falar. Primeiro, porque eu não queria perder a oportunidade de falar exatamente tudo que eu acho que precisava ser dito. Segundo, porque eu dosei bem as palavras, né? Não vou correr o risco de ser emocionada aqui. Eu vou começar agradecendo o Gustavo Gaia, presidente Gustavo Gaia, que eu tenho muito orgulho de chamar de presidente Gustavo Gaia dessa comissão. Parabéns por tudo que você tem feito. Meu amigo, deputado Felipe, Carolina de Tone. Gente, eu vou citar o nome de todo mundo, não. Que bom, deputados, que vocês estão todos aqui, porque, igual a Ana Paula falou, a gente precisa de vocês. A gente sozinho, a gente, na verdade, se sente sozinho. Então, vocês têm que ser a cavalaria. Quem tem que ir na frente é vocês. E eu espero que vocês façam isso e vocês estão aqui, na cavalaria. Obrigada pela presença. Eu vou começar essa manifestação dizendo que eu estou com medo. E não é brincadeira, não. Realmente, eu estou com medo de falar qualquer coisa. Sim, Alexandre de Moraes, eu tenho medo de você. Você conseguiu. E isso é assustador. E eu nem estou brincando. Eu queria estar brincando, mas eu não estou. Porque o risco de você ser penalizado pelo que você diz e ser interpretado de uma forma diferente do que você realmente quis dizer é real. As pessoas caem em inquéritos, as pessoas são processadas, as pessoas são presas. Então, eu estou com medo. Mas se a gente fosse depender de pessoas com medo, o Brasil ainda seria colônia. Então, o mínimo que a gente pode ter aqui é coragem. Vamos lá, então. Por favor, slide 1. Eu quero fazer aqui uma cronologia da censura, porque não começou ontem. É muito importante que todos nós saibamos exatamente como aconteceu, por que aconteceu, e quem está pagando por isso. Vamos lá, gente. Quando a gente fala de censura, a gente tem que deixar claro aqui para todo mundo que a primeira vítima da censura no Brasil foi a imprensa. A primeira vítima foi a imprensa com essa matéria. O amigo do meu pai, da revista Cruzoé, do dia 11 de abril de 2019, onde a Cruzoé contava que teve acesso a um documento da Operação Lava Jato, onde o Marcelo Odebrecht revelava o codinome usado para se referir ao ministro Dias Toffoli na empreiteira, que era o amigo do meu pai, porque o amigo do meu pai era o Lula. Essa matéria foi censurada. Slide 2, por favor. No dia 15 de abril, o G1 já noticiava, e eu estou colocando matérias da grande mídia, que eu sei que tem gente de esquerda aqui, para não falar que eu estou falando fazendo fake news, é importante provar os fatos, porque as pessoas negam os fatos. No dia 15 de abril, o G1 noticiava que o STF estava censurando sites e estava mandando retirar matérias que ligavam Toffoli a Odebrecht. E ainda conta que o ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito, além de censurar, a matéria estipulou uma multa de R$100 mil e determinou que a Polícia Federal ouvissem os responsáveis pelo antagonista e pela Cruzoé. Isso não começou ano passado. E, assim, eu ainda nos dias de hoje, eu não entendo qual foi o crime cometido pela Cruzoé, tanto que a matéria foi descensurada, ela voltou para o ar porque, de fato, aquela informação era verdadeira. E é isso que a mídia tem que fazer. A mídia, ela tem que questionar, ela tem que investigar, porque do momento que a mídia para de fazer isso, ela vira publicidade. E não é para isso que a mídia tem imunidade. Ela tem imunidade para questionar e investigar, porque a mídia tem um poder absurdo. E todos nós sabemos disso. Eu mencionei isso para vocês porque, para mim, ele foi o marco zero. Foi ali que a censura começou. E esse inquérito é usado para censurar, que foi usado para censurar a Cruzoé, foi o inquérito das fake news que está no ar aí há mais de 4 anos. E dentro desse inquérito está o que no Brasil nós chamamos de pessoas de direita, conservadores, mas que agora até jornalistas chamam de fascistas, onde o conteúdo não é divulgado sequer para quem é investigado.
Você pode sofrer busca e apreensão, ser interrogado pela Polícia Federal, ser acusado por toda a mídia de um crime ao qual você não faz a menor ideia do que é acusado e ninguém te fala o fato específico. Ninguém se dá ao trabalho de contar para quem é acusado e investigado o que foi que aconteceu. Ninguém sabe, mas o assassinato de reputação é intenso. Eu, durante um tempo, fui chamada de blogueira bolsonarista, dá até saudade, porque agora eu sou a investigada por disseminar fake news, acusada de espalhar fake news. Quais fake news? Nem eles sabem. Você pode colocar para mim o próximo slide, por favor? A prova apresentada até hoje, que nós fazemos parte de uma organização criminosa, é essa coisa ridícula aqui. É ridículo. Isso está como prova. E o que é isso? Pela lógica da investigação, eles se seguem no Twitter, eles pensam igual, eles se compartilham uns aos outros. Então, obviamente, se trata de uma organização criminosa que faz disseminação de fake news. Quais, nós não sabemos, mas a gente faz de forma coordenada porque a gente se segue no Twitter. Isso aqui é uma prova que não foi contestada. Os juristas desse país acharam que foi uma prova ok. Tudo bem, pode ser prova. Isso foi considerado uma prova. Eu achei que as redes sociais serviam para a gente poder identificar pessoas que a gente acha que parece com a gente. Que a gente curte, não tudo, algumas coisas. E essas coisas a gente compartilha. E aí você pensa, nossa, que pessoa legal, vou seguir ela. Eu achei que era isso. Mas aparentemente não. É só coisas criminosas mesmo. E assim nasceu o inquérito das fake news, que nasceu para investigar a Cruzoé. Agora ela foi usada para tragar bolsonaristas. Não existe outro nome. A pedido da PGR, na verdade, esse inquérito deu filhos, e a pedido da PGR, o filho desse inquérito foi arquivado, que é o inquérito dos atos antidemocráticos. Também um inquérito aberto de ofício. Só a PGR pediu para arquivar, e aí o Alexandre de Moraes falou assim, beleza, vou arquivar. Abre outro igual, por favor. E assim nasceu, eu não estou brincando, isso aconteceu. E assim nasceu o inquérito das milícias digitais. Pode pôr o próximo, por favor. E o que ele investiga? Aqui no print está mostrando que em 2023 é a 6ª vez que esse inquérito é prorrogado. A 6ª. No chamado inquérito das milícias digitais, a Polícia Federal apura a existência de uma organização criminosa que teria agido com a finalidade de atentar contra o Estado Democrático de Direito e se articularia em núcleos políticos de produção, publicação e financiamento. Gravem bem isso. Esse é um ponto muito importante, porque é aqui que eu enxergo a perseguição ideológica mais ampla. E eu posso provar o meu ponto. Eu fui intimada pela Polícia Federal a prestar depoimento nesse inquérito. As perguntas eram surreais. Por exemplo, quanto eu ganhava de superchat no YouTube. O problema é que eu não faço live, então eu não recebo superchat. E assim, ficou claro que era uma tentativa de criminalização de quem recebia esse superchat. Ó, vocês estão sendo financiados por aí. Engraçado que a gente até chegou a denunciar em São Paulo os pimbas do MBL, né? Parece que eles pegaram e reproduziram pra gente. É engraçado como é sempre só com a gente. Mas se eu fiz 5 lives no meu canal até hoje, em mais de 3 anos de canal, foi muito. Eu nunca recebi dinheiro de ninguém. Eu nunca recebi pauta de ninguém. Isso tem que ficar claro. A SECOM nunca me mandou um informe dizendo como eu deveria rebater as críticas e nunca, na minha vida, eu sentei com nenhum político para negociar o meu apoio a qualquer projeto que seja. Isso nunca aconteceu. Eu, Bárbara, nunca fiz isso. E eu sou investigada no inquérito das milícias digitais. Porém, agora eu posso, e na verdade eu preciso apontar quem faz. E não é de agora. Próximo print, por favor. Hã? É? Mensalinho do Twitter. Em 2018, estourava o que toda a mídia chamou de mensalinho do Twitter. Em 2018, galera. Onde empresas de um deputado do PT contratou influenciadores digitais para postarem conteúdos favoráveis a candidatos do partido. Como Gleisi Hoffmann,
que hoje é presidente do PT, como Luiz Marinho, que hoje é ministro do Trabalho, como Wellington Dias, que hoje é ministro de Desenvolvimento. Isso aconteceu. Você sabe quantos inquéritos foram abertos pelo STF para investigar essas pessoas? Nenhum. Sabe quantas buscas e apreensão essas pessoas sofreram? Nenhuma. E apesar de todas as provas, porque eram vastas provas, inclusive uma pessoa envolvida, ela fez uma espécie de confissão. Sabe quantas pessoas responderam criminalmente por esses crimes? Nenhuma. Só que isso foi em 2018. Já é um tempo distante, né? Vamos vir aqui para 2022? Próximo print, por favor. Milícia digital do PT ganha espaço no futuro governo e estreia muito mal. Essa matéria é de novembro do ano passado, para a gente não falar que é muito antiga. Levando em consideração que uma matéria da Folha de São Paulo foi utilizada para comprovar, mesmo sem apresentar uma única prova, disparos em massa que, teoricamente, mudaram o rumo das eleições e criaram um problema imenso para o governo Jair Bolsonaro durante todo o mandato, mas foi apresentada como prova, eu acho que a gente tem que dar o crédito aqui para uma matéria da Veja. Porque, diferente do que eles fazem com a gente, aqui tem prova. E aqui, deixa eu ver aqui, desculpa, gente. Matérias jornalísticas foram usadas para poder embasar decisões judiciais. Quem não lembra aí do Metrópolis e os empresários que tiveram uma conversa vazada, uma conversa privada vazada, e empresários sofreram busca e apreensão, tiveram bloqueio de bens e foram banidos das redes sociais. E fique claro, um desses empresários ousou postar um emoji. Ele não falou nada, ele postou um emoji. A justiça desse país considerou como prova, pegou esse material e promoveu esse avanço inacreditável em cima de empresários, onde tudo não passava de uma conversa privada de WhatsApp. Pois bem, aqui a matéria nos mostra de maneira objetiva alguns exemplos de como age a milícia digital do PT sem nenhum tipo de obstáculo jurídico. Próximo print, por favor. Esse é o deputado Janones. Aqui ele está contando que a SECOM enfiou 13 milhões de reais, período eleitoral, tá, galera? Enfiou 13 milhões de reais o dinheiro do povo da Paraná Pesquisas. Essa notícia é falsa. A própria matéria coloca embaixo. Irresponsável. A denúncia é infundada de que o Planalto gastou 13 milhões com o instituto que trabalha para o PL. Isso foi em período eleitoral. Nada foi feito. Judicialmente, nada foi feito. Tanto que não para, né? Está aí até hoje. Mas eu preciso abrir aspas para a matéria, porque eu não tenho coragem de colocar em palavras minhas. Porque eu posso ser acusada de fake news. Então, eu vou colocar nas palavras da Veja. A milícia digital petista atuou desde o início com método e organização. Muitas das fake news varreram as redes sociais com ataques ao candidato do PL, foram produzidas por uma equipe de jovens militantes sob a coordenação de Janones. A matéria-prima, além dos acontecimentos políticos do dia a dia, foi colhida em fóruns na chamada Dark Web, ambiente da internet onde é possível comprar e vender informações sigilosas e discutir assuntos, inclusive ilegais, sem deixar rastros. O passo seguinte da estratégia era mais simples. As estações eram transmitidas a grupos de transmissão, do qual faziam parte jornalistas acomodados ao PT, políticos famosos e influenciadores digitais, como Felipe Neto e Nath Finanças. Próximo print, por favor. Aqui, essa mocinha, eu vou abrir aspas de novo para o que ela fez. Era tudo encenação. A falsa eleitora de Jair Bolsonaro é, na verdade, a streamer Marina Mamed, de 32 anos, uma das parceiras de Janones na empreiteira eleitoral. Ela criou um perfil falso nas redes sociais para se apresentar como apoiadora do ex-capitão. Fecha aspas. E o que nós temos aqui? Eu preciso deixar isso bem claro. Organização, produção, disparo em massa, criação de perfis falsos, disseminação de fake news em pleno período eleitoral. Mas isso não é tudo que eles nos acusam de fazer? Só que isso
Só que isso foi uma denúncia da Veja. E eu não vi ainda a Veja ser usada para embasar nenhum tipo de medida judicial. Mas a Folha já. A Folha já foi usada. Então vamos ver a matéria da Folha. Próximo print, por favor. De um passado super distante, conhecido como anteontem. Grupo de influenciadores pró-Lula repete tática bolsonarista nas redes. A matéria diz que, além de defenderem o governo nas redes, eles usam uma tática de contra-ataque que, em momentos de desgaste, eles pegam, então, um momento de desgaste e usam a tática. Usando mentiras contra a família do antecessor Jair Bolsonaro para poder desviar o foco. E, sim, eles dão exemplos. Olha só, tem materialidade. Um exemplo desses é um homem chamado Rony Telles, influenciador de esquerda, que pegou uma fala da Michelle Bolsonaro dizendo que os móveis que ela retirou eram seus, da sua casa. E postou dizendo que a Michelle falou assim, gente, os móveis que eu tirei do Alvorada eram meus, eram da minha casa. Foi o que ela falou. E olha como ele reproduziu no Twitter. Abre aspas. Michelle diz que móveis projetados por Oscar e Ana Niemeyer tirados do Alvorada eram seus e criticam Lula. E aí, quando ele foi questionado pela Folha de São Paulo, foi atrás para perguntar. Ele respondeu que era só uma brincadeirinha, que o Twitter era um lugar para coisas mais ácidas, mais sátiras. Era brincadeirinha. Eu não estou brincando. Foi o que o senhor Rony Telles falou. Isso está na matéria. Mas o influenciador na matéria afirma que tem contato com a SECOM e que, sim, recebe material do governo, coisa que nós nunca fizemos. É importante vocês gravarem essa informação, porque eu já vou mostrar o porquê. No outro momento da matéria, a Folha mostra o influenciador de esquerda Thiago Reis, que eu acredito que muitos conheçam, que publicou que a ex-primeira-dama, quando estava todo mundo falando sobre a Janja, tá lá em Portugal comprando uma gravata caríssima, o que para mim é problema dela. Eu não tô nem aí se a Janja compra 50 gravatas de 1 milhão. Se for com o dinheiro dela, o problema é dela. O que eu achei ruim é que não bate muito com o discurso do esposo dela, o atual presidente da República, que diz que a classe média ostenta um padrão acima do necessário e que não precisa de ter 2 televisões. E aí você vai lá e compra uma gravata caríssima numa empresa de luxo. Para mim, é incoerente. Mas não deixa de ser um problema dela. É um problema dela. E qual é o problema que eu vejo nisso? Que esse influenciador também está na matéria da Folha. Disse que Michelle Bolsonaro, quando esteve em Dubai, comprou um sapato de 20 mil reais com dinheiro público. E isso só para rebater as críticas que a Janja estava recebendo. Isso está na matéria. A matéria também mostra o atual ministro da SECOM, seu Paulo Pimenta, e isso é muito importante. Pode pôr o próximo print. Que tempos atrás disseminou em suas redes sociais a ideia de que a facada contra Jair Bolsonaro era falsa, chamada de fakeada. Tá aí, ó. Esse aí é o print dele, tá? Me dê esse trabalho. E isso é importante, porque o blog de esquerda Brasil 247 produziu um documentário onde induziu quem assistia a pensar, de forma clara, que a facada foi falsa, como o próprio título diz, uma fakeada no coração do Brasil. E como estamos falando de censura, vale ressaltar que o Brasil Paralelo teve a produção com o tema Quem Mandou Matar Jair Bolsonaro censurada sem que o conteúdo fosse conhecido. E o que nós temos aqui é um atual ministro desse governo colocando na rede social que hospitais estão mentindo para a população, que médicos estão mentindo para a população, que existe um esquema monstruoso de desinformação e mentira que é acobertada para convencer a população que Bolsonaro sofreu uma facada. Porque para ele é uma fakeada. E é óbvio que ele pensa isso, porque isso é a publicação dele. Galera, eu falei para vocês que eu nunca recebi dinheiro de ninguém. Nem instrução da SECOM, nem de nenhum parlamentar para postar algo. E eu deixo claro também que eu nunca sentei à mesa para negociar meu apoio a nenhuma pauta do governo. Nunca! Isso nunca aconteceu. Agora eu quero mostrar uma coisa para vocês. Vamos prestar atenção, por favor, porque é muito importante. Esse áudio que eu vou mostrar aqui é de um dos maiores influenciadores da esquerda, o senhor Thiago dos Reis.
Ele não foi vazado, não, tá? Ninguém filmou ele escondido. Foi um desabafo que ele mesmo fez no YouTube. Obrigada, seu Thiago. Ah, vale a pena um contexto anterior? Ele era contra a PL da censura. Ele era contra. E aqui ele explica o porquê que ele é contra. Ele e um grupo de apoiadores de esquerda, todos eles contra, mas eles mudaram de ideia. Defendendo tanto esse artigo que dá dinheiro para a Globo, eles estão defendendo porque eles acreditam que eles vão ganhar um pouquinho. Eu sou contra. Eu tenho o direito de falar, olha, eu prefiro não ganhar mais e não dar milhões para a grande imprensa, que é parte do problema, e tirar essa parte aí, aprovar a parte que é para salvar as criancinhas, para combater fake news, para acabar com os nazistas, do que eu ganhar um pouco a mais, muito a mais para os outros. Não quero. Alguns são a favor, eles estão defendendo aí o ganha-pão deles, mas eles serem a favor e aí pintar que eu sou mercenário é um negócio assim. Eu falei literalmente que eu não quero a mais, se for para dar mais para os outros. Tem gente que aceita. Se o fulano aceita ganhar 10, 20% a mais, 30% a mais, e dar não sei quantos milhões aí para todos os veículos de grande mídia, é opção deles. Ele estava se explicando após uma reunião com Gleisi Hoffmann e a SECOM. Esses influenciadores de esquerda se juntaram com Gleisi Hoffmann, presidente do PT, e com a SECOM, onde nessa reunião o senhor Thiago deixa claro que foi passado para esses influenciadores que eles seriam, de certa forma, blindados, seriam incluídos no fundão, e que eles iam receber 10, 20, 30% a mais. Então, eles poderiam ficar tranquilos. Eu nunca me sentei à mesa para negociar o meu apoio. Mas essas pessoas, após essa reunião com a presidente do PT, após essa reunião com a SECOM, mudaram de ideia e passaram a aprovar o projeto. O problema deles foi resolvido. Esse vídeo está público no canal dessa pessoa. Vocês podem ir lá e conferir. Agora eu pergunto para vocês. Se sou eu falando isso, se tem uma gravação minha falando isso, que após conversar com Felipe Barros, com Gustavo Gaia, com Bolsonaro, com Eduardo Bolsonaro, com Marcon, com qualquer um, que, eu conversei com os deputados, eles falaram que eu vou ganhar até 30% a mais, então agora eu sou a favor. O que vocês acham que ia acontecer? Isso é muito sério. Isso é muito sério, gente. Só que com essas pessoas, sabe o que acontece? Nada. Nada. E eis um ponto importante dessa pequena explanação de fatos, porque se os dois lados, supostamente, aqui vamos falar aqui, vamos tentar ser igualitário. Se os dois lados supostamente cometem o mesmo crime e a justiça só persegue um, das duas, uma. Ou não tem crime, ou se trata de uma perseguição ideológica, onde não é o que se fala, mas quem fala. E aqui isso vai ficar muito claro, porque atualmente o Bolsonaro e seus apoiadores são acusados de tentarem um golpe de Estado através do artigo 142, que iria gerar uma intervenção militar, que ele não queria sair do poder. É o que todos dizem. Isso é segundo todo mundo. E segundo todo mundo, é crime. Próximo print, por favor. Por que a Dilma Rousseff não sofreu busca e apreensão por tentativa de golpe? Porque ela tentou aplicar o artigo 142 quando viu que ia sofrer o impeachment. Por que ela não é chamada de golpista? Porque não existe um inquérito para apurar a tentativa de golpe que Dilma Rousseff tentou dar ao tentar aplicar uma intervenção militar no Brasil, instituindo estado de sítio, quando ela viu que sofreria o impeachment. Por que é só do lado de cá? As situações são idênticas, não são? Bolsonaro não é acusado de tentar assinar aí o artigo 142 para tentar uma intervenção militar? A Dilma tentou, só que ela não conseguiu. O Bolsonaro, se fez, também não conseguiu. Qual é a diferença? Por que só um lado é criminalizado? Falando em lei, somente em abril de 2023 eu fui tomar conhecimento do porquê eu fui jogada em um inquérito do TSE em 2021. E eu tive toda a minha remuneração retida pelo Estado com a alegação de se investigar o meu crime. Como o sigilo caiu, eu posso mostrar para vocês agora do que eu sou acusada quase 2 anos depois. Tem 2 anos que eu sou punida sem jamais ter sido julgada. Pode pôr o próximo print, por favor.
Isso aí é o que está dentro do inquérito. Esse inquérito aí que me aponta como uma criminosa. Agora, no Pingos dos Is, Bolsonaro e Felipe Barros mostraram relatórios do próprio TSE que confirma que o hacker teve acesso por meses ao sistema do TSE, e inclusive acesso à fonte do sistema eleitoral, onde podem ocorrer a programação para fraude. Laudo do próprio TSE, que hoje jura ser intransponível. Peraí. Tem ou não tem? Isso é fake news? Tem ou não tem? Tem. Tem. Esse aqui é o mais legal. O hacker permaneceu dentro do sistema do TSE em 2018, de abril a novembro, no coração do processo eleitoral. Nos códigos-fonte das urnas. Só para informar, para trocar o próximo slide. Você já está lendo o próximo, não é, Bárbara? Não, Aí, só nesse. É só porque esse aqui é importante, porque eu pesquisei esse aqui, eu não achei a resposta, não. Nos códigos-fontes das urnas. Quando a PF pediu os dados do que o hacker fez dentro do sistema, o TSE respondeu que, ops, foi apagado, foi mal. Isso aqui foi colocado como se eu estivesse atentando contra a democracia, mas tem 3 dias que eu estou pesquisando em toda a internet, em todas as manifestações do TSE, onde eles desmentem essa informação, que está no laudo da Polícia Federal. Se isso é fake news, eu gostaria que me fosse provado que é fake news, porque nós temos um documento dizendo que não é, mas aqui eu fui acusada de fake news. Além disso, tem 2 vídeos transcritos meus. Um que eu explico a live do dia 4, que é justamente essa do documento, e eu gostaria muito de que todos vocês pudessem assistir, inclusive os juristas que estiverem assistindo, para me apontar qual foi o crime que eu cometi. Só que não vai dar, porque o meu canal foi censurado. Meu canal está censurado desde o dia 8 de fevereiro, e nós estamos em maio. E até hoje a justiça desse país não se deu ao trabalho de me explicar o porquê. Porque os meus advogados tentam, tá? A cada 15 dias. E a resposta é assim, não, obrigado por ter tentado. Pois você tenta de novo. Seria cômico se não fosse trágico, né? Eu estou censurada há 4 meses e ninguém da justiça desse país me diz o porquê. E não é porque eu não estou perguntando, não, eu estou. Mas eles simplesmente acham que não é necessário explicar o porquê. Aí eu pergunto, isso tem cara de democracia? Para quem? Para quem? O problema é que, ao mesmo tempo que isso acontece comigo, o Sérgio Cabral saiu da cadeia e virou influencer digital. O cara pegou 400 anos de cadeia por corrupção e teve todas as suas sentenças anuladas e hoje ele é influenciador digital. Ele fez um videozinho gravando super feliz que ele tem 20 mil seguidores. 20 mil pessoas estão batendo palma para esse influenciador. E aí eles me juraram que todas as perseguições que estamos sofrendo são em nome da democracia. Todo mundo calmo, eu estou fazendo isso em nome da democracia. Uma democracia não permitiria o que aconteceu com o Telegram. Nunca. E quem se manifestou contra o PL 2630, que é tão errático, tão problemático, até a Folha se manifestou? Pode pôr o próximo print, por favor. O negócio é tão errado que até a Folha teve que aparecer para dizer que, opa, esse PL aí dá margem para criar quase um soviete, né? Ela não colocou isso, mas é exatamente isso. E isso é apenas um aspecto muito pequeno do quão problemático é esse PL. Tá? Não é para proteger as crianças. Não é para tornar a internet um ambiente mais seguro. Porque se fosse, por que a remuneração da mídia ia estar inserida nesse projeto? O que isso tem a ver com proteção das crianças? E aqui eu vou agradecer demais o senhor Tiago dos Reis de novo, porque é mais um áudio que eu tirei do canal dele. Prestem atenção. Por que a mídia está inserida nesse projeto? CNN vai estar lá, Menor vai estar lá comendo caviar. Aí vai ter o pessoal dessa mídia que está falindo, que também me atacaram muito. Eles vão estar lá comendo filé mignon e nós estaremos no chão. O que cair de migalha a gente pega. Eu não quero. Eu prefiro que não tenha jantar nenhum. Vamos focar em combater fake news. Não dá? Eu falei com deputados, falaram, mas tinha que ter isso para passar o projeto de lei. Falei, tinha que ter isso para passar o projeto de lei. O Tiago se manifesta, diz, poxa, tira isso. Para que você quer um PL da Globo? Eles chamam de PL da Globo. E ele fala assim, pô, não dá para tirar, porque sem isso o projeto não passa.
Ah, não, mas aí a pergunta é muito mais interessante do que essa. Por que não passaria? Por que não passaria se tirasse? Não é para proteger as crianças? Não é para tornar a internet um ambiente mais seguro? Aqui, os deputados de esquerda disseram para essa pessoa que se tirar a remuneração da mídia, o projeto não passa. Isso significa que a mídia só está apoiando esse projeto porque ela será bem remunerada por isso? Isso significa que não se trata de proteção às crianças, não se trata de ambiente seguro, e sim de controle? E a mídia está apoiando isso porque ela vai levar uma bolada muito grande? Isso tem cara de democracia para algum dos senhores, das senhoras? Mas eles estão falando que é tudo em nome da democracia. O Durov, que é o criador do Telegram, para quem não sabe, ele criou o Telegram para fugir de ditaduras. Ele criou isso para criar um ambiente seguro para as pessoas se expressarem na Rússia. O Durov, o dono do Telegram, ele é perseguido pelo Putin. Você acha que ele está olhando para a gente como? Você acha que eles estão preocupados com o Brasil? De falar assim, oh, meu Deus, tem um ditador lá. Ele lida com o Putin, galera. O que ele vai fazer é não fazer. Se aqui não pode ter uma democracia e o meu trabalho foi para se gerar um refúgio para ditaduras, estou fora. E não é só o Telegram que vai sair. Vai vendo. Eu quero ver o que vai ser um dia de Brasil quando a gente acordar e o Google estiver fora do ar. Aí a gente vai ver o que é mais importante. É o Brasil funcionar ou se é um ambiente democrático que a justiça quer impor. Ou a mídia, né? Vale ressaltar que esse PL 2630 no Senado tem a relatoria do senhor Ângelo Coronel, que foi até a Rússia pegar as melhores práticas de como se combater fake news. Na Rússia. Próximo cliente, por favor. Nós estamos assistindo aqui, esse é eu vi até que o filho do Noblar, estava aqui, Guga Noblar, né? Já foi? Essa matéria é do pai dele, o senhor Noblar, onde ele está dizendo, ele está deixando de forma bem clara, que o Anderson Torres e o Cid vão ficar presos até cantarem. Ou seja, até fazer uma delação. E que como eles estão com cara de que não vão fazer delação, eles vão ficar presos muito tempo. Pode ir para o próximo. O problema é que a gente tem uma matéria aqui do Poder 360, onde o ministro da Suprema Corte, Gilmar Mendes, diz que quem pratica a prisão para forçar uma delação está praticando tortura. Quem falou isso foi o Gilmar Mendes. E nós temos a mídia escancarando para todo mundo que Anderson Torres e Cid ficaram presos até fazerem uma delação. Pergunto, a justiça desse Brasil está cometendo tortura? Segundo o Gilmar Mendes, está. Todos que apoiaram Jair Bolsonaro estão sendo caçados e desumanizados para que qualquer coisa possa ser feita contra eles sem que ninguém reclame. Nazista não tem direito a nada. Então que se faça o que tiver que ser feito para eliminá-los. Isso não é democracia. A minha geração cresceu ouvindo que a geração anterior combateu a ditadura de 64, que lutou pelas liberdades, que lutou para que a gente fosse um país livre. E aí chega a minha geração, chega a vez da minha geração, e ela aplaude a censura em nome de uma perseguição ideológica. E isso não é democracia. Não é. Veículos de mídia foram fechados, canais de opinião foram censurados, o meu canal foi censurado, centenas de pessoas perderam seus perfis na internet para que seu direito de opinião fosse retirado sem julgamento. Assassinato digital. No momento em que eles querem preservar os direitos digitais. O que aconteceu com Cala a Boca Já Morreu? Para proteger pessoas que faziam críticas políticas. E hoje nós temos um movimento de censura que preserva um dos lados. Isso não é democracia. A esquerda disse que era mentira que a internet seria regulada, censurada. Nós fomos censurados porque nós dissemos isso. Vocês lembram? Tem inquérito sobre isso. Inclusive, eu estou em todos eles. Print 17, por favor. Na última vez que eu tive nesse congresso, eu pedi para as pessoas, eu pedi para os nossos parlamentares que eu tivesse o mesmo direito que um corrupto condenado
e que um traficante tiveram. E agora eu volto aqui, eu volto a esse congresso para dizer para vocês que o corrupto, um dos corruptos condenados, virou influenciador digital, que o traficante teve o seu helicóptero devolvido porque as suas penas foram, as provas colhidas contra eles foram anuladas pela justiça desse país. Esse helicóptero era usado para poder transportar órgãos, para quem não sabia. Em clima de derrota, a polícia devolveu o helicóptero do narcotraficante André do Rap. Então, a conclusão que eu chego nesse meu segundo retorno a essa Casa do Povo é para deixar claro que, de fato, corruptos e traficantes têm mais direito nesse país. Nada é pior do que ser de direita, conservador, ou ter cometido o pior dos crimes, que foi apoiar o presidente Jair Bolsonaro. Nós temos que ser eliminados. Nós somos milícias fascistas, estou terminando, tá, gente? Nós somos milícias fascistas e nazistas. Isso é repetido à exaustão por autoridades, ministros, deputados, influenciadores, na intenção de nos anular como seres humanos, o que é a pior forma de censura. Pode pôr o print, por favor? Próximo print. Quero deixar claro para vocês uma coisa. Isso aqui é nazismo. Isso aqui é nazismo. Quando alguém se apropria do pior episódio da história da humanidade para atacar o seu opositor de forma ideológica, a ponto de tentar desumanizá-lo apenas para se ganhar uma disputa ideológica política, o que é nojento, chamando essas pessoas de nazistas, vocês estão anulando a gravidade do que foi esse crime aqui. Isso aqui é nazismo. Tenham respeito pelos judeus, pelas pessoas que passaram por isso, e parem de se apropriar de um termo horrível que foi usado para poder... É tão pesado que é para ninguém nunca mais fazer. Meu amigo, se eu te chamo no Twitter de mentiroso e falo que eu não concordo com você, porque eu acho que você está errado, eu não sou nazista por isso. Não é todo mundo que discorda de você que é nazista. Porque isso é uma tática de narrativa. E, por incrível que pareça, vocês sabem quem usavam isso? Quem usava esse tipo de estratégia? Eu não vou falar, não, porque... Enfim. Tenham respeito pelos judeus e parem com essa criancice esperta, essa criancice maldosa. Respeito é o mínimo que os judeus merecem. Nenhum deles pediu para se envolver nessas questões ideológicas, políticas e essa falta de vergonha e humanidade que você se propõe. Parem de minimizar o termo nazista, por respeito à história. Para finalizar, quem se omite por conivência política é cúmplice. E o nosso hino diz que se um dia se erguesse uma clava forte, que todos veriam que um filho dessa pátria não fugiria à luta. Para salvar a democracia no Brasil, nós estamos assassinando a democracia na frente de todos que, por medo, se calam. A história, ela vai cobrar os covardes, os coniventes, quando o último a sair for obrigado a apagar a luz de um país que os nossos ancestrais deram a vida para que fôssemos livres. Prestem atenção. Nós estamos abrindo, nós não, muitos estão abrindo mão de liberdade por segurança. E não terão nem liberdade, nem segurança. Muito obrigada a todos.